Você está enfrentando uma decisão crucial na sua vida. No fundo do seu coração, você ouve uma voz. Mas será que é a voz de Deus? Ou será apenas seus pensamentos? E pior, como ter certeza de que não é o inimigo tentando enganar você? Esse é um dos maiores desafios espirituais que enfrentamos diariamente. Hoje, vamos mergulhar profundamente nesse tema. Como discernir a voz do Espírito Santo em meio a tantas outras? Antes de continuar, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. O que vamos explorar pode mudar completamente a sua percepção espiritual e te levar a um novo nível de intimidade com Deus. A última verdade que vamos revelar é a chave para identificar claramente a voz de Deus em sua vida. Em João 10:27, Jesus afirma: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Como cristãos, temos o privilégio de ouvir a voz de Deus. Ele nos fala por meio da sua palavra, do Espírito Santo, e muitas vezes através de circunstâncias ou pessoas ao nosso redor. Mas por que tantas vezes é difícil discernir sua voz? A resposta está no ruído espiritual. Vivemos em um mundo cheio de distrações, medos e pensamentos confusos. O inimigo tenta nos enganar com mentiras, enquanto nossas próprias emoções podem turvar o julgamento. Por isso, reconhecer a voz do Espírito Santo exige prática, conhecimento e sensibilidade espiritual. Como Deus fala? Deus tem maneiras específicas de se comunicar conosco, e compreender isso é o primeiro passo para discernir sua voz. Aqui estão as formas mais comuns. A Bíblia é a principal forma pela qual Deus fala conosco. Em 2 Timóteo 3:16-17 está escrito: "Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça." Sempre que você sentir algo no coração, pergunte: isso está alinhado com a palavra de Deus? O Espírito Santo nunca nos guiará a algo que contradiga as Escrituras. Filipenses 4:7 nos fala sobre a paz que excede todo o entendimento. Muitas vezes, Deus confirma suas direções em nossa vida com uma paz que não conseguimos explicar. É como se Ele dissesse: "Estou no controle." Deus pode usar situações ao nosso redor, ou até mesmo outras pessoas para falar conosco. Em Provérbios 15:22, lemos: "Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros, eles se estabelecem." Mas cuidado, nem toda palavra vinda de outros é de Deus. Discernir exige oração e sabedoria. Satanás é o pai da mentira. João 8:44. E fará de tudo para confundir a voz de Deus em sua vida. Ele pode tentar plantar pensamentos que parecem corretos, mas levam à dúvida, ao medo ou ao pecado. É por isso que precisamos estar espiritualmente alertas. Em 1 Pedro 5:8, somos advertidos: "Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar." Mas como diferenciar a voz do inimigo? A voz do inimigo gera incerteza e medo. Já a voz de Deus traz clareza e convicção. Se um pensamento ou desejo te conduz ao pecado ou à desobediência, não vem de Deus. Lembre-se de que Deus nunca irá contra a sua palavra. Satanás é o acusador. Apocalipse 12:10. Ele tentará trazer à tona erros passados para te paralisar. Já Deus corrige com amor, mas nunca acusa ou destrói sua identidade em Cristo. Outro desafio comum é distinguir entre a voz do Espírito Santo e os próprios pensamentos ou emoções. Quando estamos ansiosos ou empolgados, é fácil confundir nossas vontades com a direção de Deus. Mas como podemos identificar a diferença? Ao contrário das emoções, que podem ser impulsivas, o Espírito Santo fala com calma e autoridade. Ele nunca age no desespero ou no impulso. Como mencionado,
O Espírito Santo sempre confirmará algo que esteja em harmonia com as Escrituras. Romanos 8:16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo dá um testemunho interno que gera paz e certeza. Mesmo em situações difíceis, você sentirá essa convicção. Você já teve a sensação de que Deus estava tentando falar com você, mas não conseguiu entender claramente o que Ele queria dizer? É como se a mensagem estivesse no ar, mas algo bloqueasse sua recepção. Isso acontece porque, para ouvir a voz do Espírito Santo, precisamos desenvolver sensibilidade espiritual. No livro de 1 Coríntios 2:14, Paulo explica: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso significa que não podemos confiar apenas em nossa lógica ou emoções para discernir a voz de Deus. É preciso estar espiritualmente alinhado. Como podemos desenvolver sensibilidade espiritual? Desenvolver sensibilidade espiritual é como ajustar a frequência de um rádio até ouvir claramente o que está sendo transmitido. Aqui estão alguns passos práticos para alcançar isso. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais fácil será reconhecer quando Deus está falando. A voz do Espírito Santo nunca contradiz a Escritura. A oração não é apenas um monólogo onde falamos com Deus, mas um diálogo. Dedique tempo para ouvir. Como em 1 Samuel 3:10, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O jejum ajuda a silenciar a carne e a aguçar o espírito. Jesus jejuou por 40 dias antes de iniciar seu ministério, demonstrando a importância dessa prática para discernir a vontade de Deus. Quanto mais você obedece às direções de Deus, mais sensível se torna a sua voz. É como treinar um músculo espiritual. Agora que entendemos como nos preparar espiritualmente, vamos explorar os sinais que indicam que é realmente o Espírito Santo falando. Se a mensagem que você sente em seu coração está de acordo com a Bíblia, esse é o primeiro sinal de que é o Espírito Santo. Deus nunca se contradiz. Mesmo em situações desafiadoras, a direção do Espírito Santo traz uma paz inexplicável. Como mencionado em Filipenses 4:7, essa paz é um selo divino. Às vezes, Deus usa outras pessoas, pregações ou circunstâncias para confirmar o que Ele já está falando em seu coração. A voz do Espírito Santo não força ou manipula. Ela convida com amor e gera um desejo profundo de obedecer. Um dos maiores desafios para ouvir a voz de Deus é lidar com o barulho do mundo ao nosso redor. As redes sociais, as opiniões de outras pessoas e nossos próprios medos podem se tornar barreiras. Em Lucas 10:38-42, vemos o exemplo de Marta e Maria. Enquanto Marta estava distraída com as tarefas, Maria escolheu ouvir Jesus. Isso nos ensina que, para reconhecer a voz de Deus, precisamos priorizá-lo acima de tudo. As distrações têm uma característica comum. Elas tiram seu foco de Deus e colocam sua atenção no problema ou nas preocupações. Já a voz do Espírito Santo faz exatamente o oposto. Ela te lembra da soberania de Deus, te dá esperança e te direciona para a solução. Se você ainda está se perguntando como praticar a escuta espiritual, aqui estão algumas dicas práticas. Silencie-se. Dedique momentos diários ao silêncio. Desligue o celular, afaste-se de tudo e concentre-se em Deus. Escreva o que você sente. Muitas vezes, Deus nos dá direções enquanto meditamos em Sua palavra ou oramos. Anote tudo o que vier ao coração e compare com a Bíblia. Peça sabedoria. Tiago 1:5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Deus quer te guiar e te dar clareza. Uma história de discernimento espiritual.
Para ilustrar a importância de discernir a voz do Espírito Santo, imagine esta situação. Um cristão chamado Marcos estava orando sobre um novo emprego. Ele recebeu uma oferta que parecia promissora, mas algo em seu espírito não estava certo. Ao buscar a Deus em oração, ele sentiu uma paz para recusar a proposta. Semanas depois, descobriu que a empresa estava envolvida em práticas antiéticas. O discernimento do Espírito Santo protegeu Marcos de uma armadilha. Isso nos ensina que Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Por isso precisamos confiar nele mesmo, quando não entendemos completamente a situação. Você já se sentiu em uma encruzilhada, sem saber qual direção tomar? Todos nós enfrentamos momentos em que as escolhas parecem difíceis ou mesmo impossíveis. Nessas horas, o Espírito Santo é a luz que ilumina nosso caminho. Como está escrito em Salmos 119, 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa promessa se cumpre em nossas vidas por meio da orientação direta do Espírito Santo. Ele nos conduz, não com gritos, mas com sussurros no coração, trazendo direção, sabedoria e paz. A Bíblia está repleta de histórias onde o Espírito Santo interveio para guiar o povo de Deus em decisões cruciais. Vamos explorar algumas dessas histórias. A escolha de Paulo e Silas, Atos 16, 6 a 10. Enquanto pregavam, Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de entrar na Ásia. Em vez disso, receberam uma visão que os direcionou à Macedônia. Esse exemplo mostra que Deus não apenas fecha portas, mas também abre as corretas. A direção de Pedro, Atos 10, 9 a 16. Pedro teve uma visão que o preparou para pregar aos gentios. Na época, isso era considerado impensável para os judeus, mas a direção do Espírito Santo abriu uma nova era para a igreja. Isso nos ensina que Deus pode nos direcionar para caminhos que desafiam nossas expectativas. A sabedoria de Salomão, 1 Reis 3:16 a 28. Embora o Espírito Santo ainda não habitasse os crentes como no Novo Testamento, vemos sua atuação na sabedoria dada a Salomão para julgar entre as duas mulheres que disputavam o mesmo bebê. Isso nos lembra que a sabedoria divina é essencial em decisões complexas. Se você está enfrentando uma decisão importante, aqui estão algumas estratégias práticas baseadas na Bíblia para buscar a orientação do Espírito Santo. Jesus nos ensinou a pedir, buscar e bater. Mateus 7, 7 a 8. Não tenha medo de ser específico em suas orações. Diga a Deus exatamente o que está em seu coração. Nem sempre a resposta vem imediatamente. Como em Abacuque 2:3, algumas visões estão destinadas a um tempo futuro. Confie que Deus está trabalhando nos bastidores. Provérbios 11:14. Nos ensina que há segurança na multidão de conselheiros. Deus frequentemente usa outros crentes para confirmar suas direções. Em Mateus 7,16, Jesus nos ensina que os frutos revelam a verdadeira natureza das coisas. Pergunte a si mesmo: essa decisão glorifica a Deus? Produz amor, paz e justiça? Reconhecer a voz do Espírito Santo é crucial, porque há muitas vozes tentando desviar nossa atenção. O inimigo sussurra mentiras, enquanto nossas próprias emoções e desejos podem nos enganar. Em João 10:10, Jesus nos alerta: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Quando uma decisão parece atrativa, mas vai contra os princípios bíblicos, essa é uma bandeira vermelha. Não importa o quanto pareça vantajoso, se contradiz a palavra de Deus, não é do Espírito Santo. Considere a história de Ana, uma mulher que buscava a Deus em oração sobre sua carreira. Ela estava dividida entre aceitar uma promoção em uma empresa maior ou permanecer onde estava. Ao orar e buscar a Deus,
Ana sentiu que deveria recusar a promoção, apesar de parecer uma oportunidade incrível. Meses depois, a empresa que ofereceu a promoção enfrentou dificuldades financeiras e começou a demitir funcionários. A obediência à voz do Espírito Santo preservou Ana de um desastre. A paz que excede todo o entendimento, Filipenses 4:7, é uma marca registrada da orientação do Espírito Santo. Se você sente dúvida, confusão ou ansiedade em relação a uma decisão, isso pode ser um sinal de que não é o caminho certo. Deus nunca age através do caos. Ele é um Deus de ordem. Imagine o impacto de uma simples decisão obediente à voz do Espírito Santo. Na Bíblia, vemos como a obediência transformou histórias de incerteza em testemunhos extraordinários. A obediência ao Espírito Santo não é apenas um ato de fé, mas uma aliança com o próprio Deus, que traz resultados eternos. Vamos explorar histórias de obediência que mudaram o curso das vidas daqueles que confiaram no direcionamento divino. Maria e a Anunciação, Lucas 1:26-38. Maria, uma jovem humilde de Nazaré, recebeu uma mensagem que mudaria a história da humanidade. Sua resposta à direção do Espírito Santo foi: "Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra." A obediência de Maria trouxe Jesus ao mundo, demonstrando que seguir a voz de Deus, mesmo em circunstâncias desconfortáveis, pode ter um impacto global. Abraão e o sacrifício, Gênesis 22, 1-18. Abraão foi chamado para fazer o sacrifício mais difícil que alguém poderia imaginar. No entanto, sua disposição de obedecer resultou na provisão milagrosa de Deus e na confirmação da promessa de que ele seria pai de muitas nações. Essa história nos lembra que Deus honra aqueles que confiam plenamente em sua direção. O jovem rico, Marcos 10:17-22. Por outro lado, a história do jovem rico nos alerta sobre o custo de não seguir a voz de Deus. Ele foi convidado a abandonar suas riquezas para seguir Jesus, mas escolheu manter suas posses. Sua recusa em obedecer o deixou triste, mostrando que a verdadeira alegria vem da rendição total a Deus. O que você perde quando não ouve a voz do Espírito Santo? Você já parou para pensar nas bênçãos que poderia estar perdendo por não ouvir ou obedecer à voz do Espírito Santo? Às vezes, estamos tão ocupados com nossas próprias preocupações que ignoramos os sussurros de Deus. O Espírito Santo pode estar nos guiando para algo muito maior do que conseguimos imaginar, mas o medo ou a dúvida nos impedem de obedecer. Em Isaías 55, 8-9, Deus nos lembra: "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor." Isso significa que mesmo quando a direção do Espírito Santo não faz sentido, podemos confiar que Deus tem um plano perfeito. Quando seguimos a voz do Espírito Santo, colhemos frutos que transformam nossa vida e a de outros ao nosso redor. Entre esses frutos estão paz inabalável. Mesmo em meio às tempestades, sentimos a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Provisão divina. Deus abre portas que pareciam impossíveis de serem abertas. Transformação de vidas. Quando seguimos a direção do Espírito, nossa obediência pode impactar pessoas que nunca conheceríamos de outra forma. Intimidade com Deus. Cada passo de obediência nos aproxima mais do coração de Deus. Uma história contemporânea de obediência. Considere o testemunho de João, um missionário que ouviu a voz do Espírito Santo pedindo para que ele falasse de Jesus a um homem que ele mal conhecia. Apesar de sentir medo e insegurança, João obedeceu. O homem, tocado pela mensagem, revelou que estava pensando em tirar a própria vida naquela noite. Por meio da obediência de João, uma vida foi salva e transformada.
Essa história nos mostra o poder de seguir a direção divina. Se você deseja ouvir mais claramente a voz do Espírito Santo, considere as seguintes práticas. Passe tempo em oração e adoração. O Espírito Santo fala mais claramente quando nos conectamos profundamente com Deus. Reserve momentos diários para estar em sua presença. Leia e medite na palavra de Deus. A Bíblia é o padrão pelo qual podemos testar o que ouvimos. Deus nunca nos guiará de forma contrária ao que está escrito em sua palavra. Silencie as distrações. Vivemos em um mundo cheio de barulho. Desligue as distrações e ouça atentamente o que Deus está dizendo em seu coração. Obedeça ao que você já sabe. Às vezes, esperamos novas direções quando ainda não obedecemos ao que já sabemos que Deus nos pediu. A obediência abre portas para uma comunicação mais clara. Agora que você sabe como reconhecer e seguir a voz do Espírito Santo, pergunte a si mesmo: tenho dado ouvidos à direção de Deus em minha vida? Lembre-se, o Espírito Santo está sempre pronto para guiar, mas a escolha de obedecer é sua. Não deixe que o medo, a dúvida ou as distrações o impeçam de experimentar a plenitude do plano de Deus. Se este vídeo tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos que continuarão a inspirar sua caminhada com Deus. Deixe nos comentários uma experiência em que você sentiu claramente a voz do Espírito Santo. Vamos aprender juntos e edificar uns aos outros. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.